O Senhor dos Anéis As Duas Torres. O filme chegou ao cinema um ano depois de A Sociedade do Anel, né? Porque eles filmaram a trilogia tudo de uma vez, então o plano foi soltar um por ano, então saiu um por ano por 3 anos no Natal, virou até tradição de Natal de muita gente assistir esses filmes durante o Natal até hoje. E o filme trouxe novos personagens para ser acrescentados ao hall de personagens bem grande que já existia. Também trouxe avanços tecnológicos que ditam o cinema até hoje, e uma longa e impressionante cena de batalha, que é um dos elementos responsáveis por criar uma sensação de fascínio quando você assiste um filme desse, que é rivalizada por poucos filmes. O Peter Jackson, diretor e um dos roteiristas do filme aqui, né, ele já abre, dando um chute na sua cara, saca? Porque ele já abre mostrando, botando em tela, o Gandalf lutando com o Balrog lá do primeiro filme, que você só vê um pedacinho, você vê agora a luta em grande parte. Então você já começa, uou, saca? Você já tá preso na cadeira. Em 2 minutos, o filme já te prendeu. E logo depois disso, o filme corta pra Frodo e Sam sozinhos agora, né, depois de terem se separado da sociedade, rumo a Mordor, percebendo que não estão sozinhos. Essa é a deixa perfeita pro filme apresentar o personagem que não só se tornou muito famoso, mas o que eu falei, a tecnologia envolvida para trazer ele à vida dita rumos no cinema até hoje. Gollum. Gollum, que é interpretado pelo Andy Serkis. Pera um pouquinho. E o Andy Serkis originalmente tinha sido contratado só pra fazer a voz do personagem. Ele ia ser totalmente gerado por computador, sem aquela história de captura de movimentos que a gente conhece hoje. Ele ia trabalhar só com voz, ia fazer umas 3 semanas de trabalho só e ir pra casa. Virou muito mais que isso. Porque o Peter Jackson queria essa abordagem mais real, mais palpável das coisas, mais baseada na interpretação física que o Andy Serkis podia trazer pro papel. E nisso, tiveram que remodelar o Gollum inteiro. O Gollum no primeiro filme, na Sociedade do Anel, ele aparece de sombra, assim, só os olhos, mas já dá pra perceber que era um design totalmente diferente do que a gente teve nesse filme e no próximo. Então a Weta, que foi responsável pelos efeitos especiais dessa trilogia, fez o traje de captura de movimentos pro Andy Serkis usar, cheio de pontinhos, né, porque aí os movimentos eram transportados para o computador e eles poderiam usar isso para fazer a animação do Gollum de forma perfeita, captar os movimentos e expressões faciais. Então você vê a interpretação do Andy Serkis naquela criatura digital, é impressionante. E olha só, o filme de 2002 até hoje é um efeito que convence. E o Andy Serkis caiu como uma luva nesse papel, se revelou um grandíssimo de um ator, excelente, e ele traz essa abordagem de fazer o Gollum como um viciado em drogas que precisa da próxima dose, desesperadamente. Porque é como o Gollum se sente em relação ao anel, ele depende do anel pra viver. Depende fisicamente? Não. Psicologicamente, apesar do anel fazer ele viver 500 anos, ele não vai morrer se ele não ficar com o anel, ele só vai terminar de envelhecer e morrer, mas psicologicamente ele não consegue viver sem o anel. E a dedicação do Serkis foi, duplicada, digamos assim, porque não só ele tinha sala lá onde ele vestia a roupa de movimento para poder fazer as ações para as câmeras e os computadores capturarem, mas ele também ia pro set fazer a mesma coisa para os atores que estavam interagindo com ele, ter uma referência visual para onde olhar, para onde reagir. E a voz que ele criou pro Gollum, aquela voz esganiçada, não tem nenhum efeito de pós-produção ali, ele faz aquelas vozes todas, e ele precisava ficar tomando o que ele chamou de suco de Gollum lá, que era um negócio com limão, mel e uma bebida lá, pra ficar lubrificando a garganta dele o tempo inteiro pra não machucar, porque não era fácil ficar fazendo aquela voz o tempo inteiro, por tanto tempo, por horas, e interpretando, aquilo exigia muito. E o resultado tá aí, Gollum é um dos personagens mais memoráveis da trilogia inteira, uma coisa que é referência, meme até hoje, é um dos personagens mais incríveis da trilogia. E tem que se elogiar também o Serkis e o time de captura de movimentos, na linguagem corporal do Gollum, porque diz muito. Você vê nesse filme que o Gollum tem basicamente 2 personalidades muito distintas, né? Uma mais amigável e uma bem cretina, bem escrotinha. E quando ele tá sendo dessa escrotinha, você vê que os ombros dele dão uma arqueada, assim, parece que ele é um bicho querendo te pegar pronto pra dar bote, né? Mas ele fica mais ameaçador. E o outro não, ele é mais baixinho, mas oh meu Deus, eu não quero machucar ninguém, eu sou bonzinho. Você vê, toda uma linguagem corporal muda a maneira que o personagem tá se comportando, se sentindo naquele momento. É um trabalho extremamente chamativo, extremamente surpreendente, levou Peter Jackson e outros a fazerem campanha pra academia dar uma indicação de ator coadjuvante pro Andy Serkis. Mas as regras da academia não permitiam isso. Na minha opinião, ilustra que as coisas precisam ser formuladas para se adaptar aos novos tempos, porque essa tecnologia não morreu com essa trilogia, continuou depois. O próprio Andy Serkis fez o Caesar na trilogia nova do Planeta dos Macacos, trilogia excelente, e o que se pega de emoção, de interpretação do Andy Serkis também nessa trilogia é algo fenomenal. Ele também deveria ter sido indicado por essa trilogia. E as maldades do Gollum são enfatizadas pelo roteiro quando contrasta as ações dele com as ações de genuíno carinho do Sam. Se você tem o Elijah Wood fazendo um Frodo expressando constante dor e sofrimento, dá pena do cara, pelo amor de Deus. Você tem o Sean Astin fazendo o Sam, trazendo um coração tão gigante pra tela, parece que transborda, saca? É impressionante você ver um personagem com tamanho carinho e amor por outro e não ficar piegas. Isso é uma ótima atuação.
De personagens novos aqui a gente tem o Faramir, que é o David Wenham, e ele é o irmão do Boromir, e ele tem lá o começo de seu arco de busca pela glória. Só que glória é essa, de onde vem? É isso que a coisa vai explorando. Ele certamente tem a tentação aqui de seguir por um lado, que espera-se que é a glória, mas ele acaba determinando que não, a glória certa, a atitude correta é outra. Ver esse arco dele espelhando ainda no Boromir e no que acontece no terceiro filme em relação aos dois e o pai é magnífico. Magnífico e muito bonito. Não, vamos lá, chega. É com spoiler agora, tá? Que eu vou falar. Então, o Faramir é tentado a pegar o anel do Frodo e levar pro pai, porque ele quer o amor do pai. Você viu o terceiro filme, você vai saber o que eu tô falando, que o pai só acha que o Boromir é que sabe fazer as coisas, que o Boromir faz mais as coisas que o pai quer. Então, ele que tá tentado pelo anel não é só porque ele quer a glória de Gondor, a glória do seu reino, é porque ele quer o amor do pai. Então, o arco dele vai muito mais a fundo depois que você descobre essas coisas. O terceiro filme é muito mais triste, muito mais sofrido. Então, quando ele decide, não vou levar o anel pro meu pai, ele vai contra o pai, mesmo querendo o amor do pai, porque ele sabe que o pai tá errado. Ele escolhe seguir a coisa certa, ele resiste à tentação do anel em níveis em que outras pessoas teriam caído. O próprio irmão dele caiu. Então você vê, o pai dava muito mais valor pro Boromir, que é um cara que acabou cedendo ao anel que o Faramir conseguiu resistir. E isso é só um parênteses aqui dessa história do Faramir, tá? Não tô falando que o Boromir é um personagem fraco, não, pelo contrário. Mas não é o foco aqui do que eu tô falando. Mas enfim, voltando. Outros personagens novos é o Elmer, que é o Karl Urban, que você deve conhecer agora como Billy Butcher do The Boys. E a Elwyn, que é a Miranda Otto, que talvez você conheça de O Mundo Sombrio de Sabrina. E os dois são lá da família real de Rohan, um reino que é apresentado aqui neste filme. E o Karl Urban, ele pouco tá em cena, mas toda vez que ele tá em cena, ele chama atenção, saca? Ele tá constantemente com raiva contida e decepção pelo que anda acontecendo no reino dele com o rei, que é o tio dele. Rei, aliás, Rei Théoden, que é o Bernard Hill, que é o capitão do Titanic no filme. Mas ele precisa encarar medo, desesperança, ao mesmo tempo com orgulho e honra. É uma interpretação estupenda do Bernard Hill aqui, porque ele parece estar sempre carregando a Terra-média inteira de peso nos ombros. E a trama do Théoden tem o seu ápice aqui na fenomenal Batalha do Abismo de Helm, que é uma enorme fortaleza construída no fundo de um vale, encostada na montanha. É um cenário magnífico, gigantesco, dá uma sensação de escopo muito boa nesse filme. E este cenário é onde acontece uma sequência impressionante de 40 minutos de 10 mil orcs tentando invadir essa fortaleza, defendido por algumas centenas de homens e elfos. Então, entre coreografias de luta, estratégias de invasão e de defesa e efeitos especiais maravilhosos que resistem muito bem à passagem do tempo até hoje, é impossível tirar os olhos da tela, é impossível não se maravilhar com o que você está observando ali, é impossível não ficar de cara com as coisas que o cinema consegue fazer. E a montagem desses momentos de batalha intercala inteligentemente com o Pippin e o Merry falando com Barbárvore. Barbárvore went lá, que é a árvore viva, digamos assim, e a voz dele é a do John Rhys Davies, que também é o Gimli. E as cenas com o Barbárvore e outros entes que aparecem lá dão um certo contraste com um pouquinho de humor, pra você não ficar só no clima da batalha o tempo inteiro, e funciona, não é uma coisa que fica estranha, incrivelmente. E você tem outro tipo de embate, digamos assim, acontecendo ali dos hobbits com esses entes, porque eles estão tentando convencer os entes a se juntar à guerra, porque senão vai tudo pro saco. Tipo, o mundo está indo pro saco, então você precisa defender o mundo. Você tem o Aragorn continuando a sua jornada de aceitação rumo a assumir o seu papel de destino, assumir o seu papel de rei de Gondor. E ele precisa encarar suas próprias inseguranças, ele não se acha valoroso o bastante para assumir esse papel, mas as mudanças vão sendo ilustradas até no próprio figurino dele. No final do primeiro filme, quando o Boromir morre, ele pega as braçadeiras de Gondor do Boromir. Isso não é só uma homenagem ao Boromir, isso é o filme te mostrando que sim, eu tô assumindo meu papel de defender Gondor aqui, de homem de Gondor. E ele coloca isso porque a morte do Boromir e o papo que eles levam ali quando o Boromir tá falecendo é uma das coisas que começa a botar o Aragorn de volta nos eixos. Tô falando que o Boromir é um personagem muito foda, por isso que eu falo, não se deixe levar só pelo que eu falei. Ao reconhecer o valor do Boromir, que o Aragorn promete pra ele, eu não vou deixar essa cidade cair, eu vou lá defender Minas Tirith. E é aí que ele se coloca no caminho, eu preciso me encontrar pra ser o que Gondor precisa que eu seja. É tanta trama paralela que é espantoso que o roteiro consiga dar conta de tudo sem ficar nada arrastado ou apressado. E ele faz um ótimo papel de colocar este filme como um filme do meio, saca? As histórias fluem, não precisa tudo exatamente chegar ao fim, porque tem o terceiro filme, mas funciona muito bem. E tudo é amarrado com o monólogo do Sam no final, que é tudo. Porque é um monólogo que não só homenageia as jornadas e lutas dos próprios personagens do filme, como também homenageia qualquer obra de ficção que exalta os seus heróis e inspira outros a não se deixarem abater. Principalmente mediante a momentos em que tudo parece perdido e qualquer esforço parece inútil. É um monólogo que representa aquela luz no fim do túnel. E eu ouço fazer um comparativo aqui e dizer que ele é um monólogo que homenageia tudo que é filme que a gente gosta de cultura pop, tudo que a gente vê de grandes histórias que nos inspiram. É isso.
O monólogo do Sam fala sobre isso e traz uma boa dose de esperança quando a gente mora em tempos onde empatia não parece ser algo comum ao ser humano. Então, este segundo capítulo da trilogia do Senhor dos Anéis é um excelente exemplo de como uma adaptação de livro para cinema tem várias mudanças, mas o que interessa é não descaracterizar a obra original. E isso é o grande acerto dessa trilogia toda, que ainda tem atuações sinceras, visuais embasbacantes, batalhas épicas e um time criativo todo envolvido ali que tem muito amor e respeito pela obra original. Agora é rever o Retorno do Rei para preparar a crítica do último filme. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Gostam de O Senhor dos Anéis? Você tem a tradição de assistir todo Natal? Comenta ali, curte aí para continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.